Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas gostaria de dizer que estou muito feliz com o retorno de vocês, de que estão gostando, das aulas via vídeo, que estão gostando das explicações. Espero que vocês continuem gostando, tá? Hoje a nossa aula vai ser sobre diarreia, que é uma doença que acomete muitas crianças, e sobre a terapia de reidratação oral. Em que consiste essa terapia, como ela é feita, e no final da aula vocês vão fazer uma pequena atividade para me entregar até 12h30, tá bom? Assim como foi a semana passada. E aí quem não me entregar até 12h30 vai ter falta. Infelizmente eu não vou poder relevar como algumas que eu relevei a semana passada, porque foi a primeira aula, as pessoas não estavam preparadas para isso, mas agora vocês já sabem como é, e aí eu vou dar falta em quem não me entregar até 12h30, tá bom? Então a gente vai falar, como eu disse, sobre diarreia, que é muito comum em crianças, principalmente naquelas crianças que vivem em condições socioeconômicas mais baixas, sem saneamento básico, sem esgotamento sanitário, tá? Por quê? Porque isso acontece? Porque as condições de vida daquela criança vão ser diferentes das condições de vida de uma criança que vive num lugar mais abastado, mais rico, com mais condições de vida. Ela vai ter mais contato com rede de esgoto e essas coisas. E isso pode fazer com que a criança tenha, sim, mais diarreia do que uma criança que mora em outras localidades, tá? Muitas vezes as diarreias elas não são valorizadas pelos adultos, porque a gente às vezes come uma coisa e aí sente uma diarreia e logo logo tá tudo bem. A gente às vezes desvaloriza isso na criança, sendo que a diarreia ela é muito importante porque a gente perde muito líquido. E desidratação é um fator grave, principalmente na infância, tá? Porque nas crianças ela pode levar à morte, a desidratação pode levar à morte. Um fator interessante é que a maior parte das diarreias são autolimitantes. Como assim autolimitantes? A gente já viu que uma doença autolimitante é uma doença que não precisa de remédio para ser curada. Então, a diarreia autolimitante é uma diarreia que não precisa de tomar antibiótico, não precisa de nada disso para ser curada, tá? E o uso de medicamentos nessas diarreias que são autolimitantes, que elas não têm um fator patológico envolvido com um vírus, uma bactéria, um protozoário, um parasita, se você usar remédio, essa diarreia vai ser prolongada. Ela vai ter um tempo de duração maior, porque você vai estar, por exemplo, jogando um antibiótico e vai acabar com a flora intestinal. E isso vai fazer com que ocorra o desequilíbrio da flora, prorrogando o tempo que essa diarreia vai prevalecer. Existe um mito em relação à diarreia, que é que as crianças que estão com diarreia, ou os adultos ou qualquer pessoa, não podem comer durante o período em que estiverem com diarreia, porque isso aumenta a diarreia, aumenta a quantidade de fezes. Só que isso é mito. É importante que a criança se alimente e ingira muito líquido durante o período em que ela estiver com diarreia. E que ela se alimente muito bem com alimentos saudáveis, alimentos ricos em água, por exemplo, frutas, melancia, melão, com bastante vegetais, bastante folhas, para que essa flora intestinal ela seja restaurada o mais rápido possível. E os casos de desidratação relacionados à diarreia, eles acontecem quando existe uma negligência, como eu falei, uma negligência em relação ao quadro, quando as pessoas falam assim, é só uma diarreiazinha, logo logo vai passar, e essa diarreia começa a se prolongar. E isso acontece principalmente em casos em que a diarreia ela não é autolimitante, ela é causada por um parasita, por uma verme intestinal, por uma lombriga, uma tênia, uma ascaris, um oxius, qualquer um desses vermes intestinais eles podem causar diarreia, ou por bactérias, ou por uma infecção intestinal, por exemplo, comeu uma comida estragada e aí essa bactéria se proliferou muito no intestino e tomou o lugar da flora residente. E isso fez com que aumentasse a diarreia. Tá? E isso pode levar ao que? A perda de líquido excessiva, e essa perda de líquido excessiva vai causar a desidratação. A desidratação, ela por definição, acontece quando a perda de líquidos e de eletrólitos. O que são eletrólitos? São sais minerais, açúcar, sal, magnésio, potássio, aqueles que a gente estuda na tabela periódica, que são muito importantes para o nosso corpo.
tá? Quando a perda de água e desses sais minerais, ela é superior ao que o indivíduo pode suportar, ao que o indivíduo pode repor. Então, quando acontece essa desidratação, né, essa perda de água e de eletrólitos, isso pode causar diversos malefícios para o organismo da criança. E os responsáveis, né, os pais responsáveis, eles devem ser orientados a iniciar a terapia de reidratação oral, né, TRO, terapia de reidratação oral, quando a criança ainda estiver em casa, quando essa criança ainda não estiver, né, em um quadro de desidratação grave. Começou a ter diarreia, a gente começa a repor os líquidos. Quais são os sinais clássicos de que uma criança ela está apresentando desidratação? Né? A criança desidratada ela vai apresentar olhos encovados. Como são olhos encovados? Essa região periorbital ela é uma região que ela tem muita água, muito líquido. Quando a criança está desidratada, esse líquido, né, ele vai ser recrutado para outros órgãos mais importantes e aí os olhos vão ficar mais encovados, como se essa parte ficasse mais afundada e o olho da criança ficasse mais ressaltado. Vou colocar uma foto para vocês entenderem melhor. Fontanela deprimida. O que são as fontanelas? A gente já cansou de ver que são as moleiras. Então, como eu estou dizendo que a quantidade de líquido no organismo ela é insuficiente para realizar as funções vitais básicas, o líquido de outros lugares vai ser recrutado para essas áreas essenciais. Então, por exemplo, o líquido cefalorraquidiano, que vai ser o líquido que vai fazer a fontanela ter a forma normal, vai ser recrutado para outras áreas, vai ser recrutado para o sangue, etc. E isso vai fazer com que a fontanela ela fique deprimida. A gente tem abaulamento e a gente tem retração. A fontanela vai ficar assim. Diferente da aula de neuro, em que o líquido cefalorraquidiano está em excesso, que a fontanela ela fica abaulada, nesse ela vai estar em déficit, vai estar em quantidade menor. Então ela vai estar retraída. Saliva espessa ou ausente. Quando a gente está com muita sede, que a gente ficou, tipo assim, tá correndo na rua, tá na academia, tá fazendo algum exercício físico, e a nossa saliva fica muito grossa, muito pegajosa, espessa, que fica até difícil de engolir. Isso acontece porque o nosso nível de água no corpo está baixo, por isso que é muito importante a gente beber muita água durante os exercícios. Então, uma criança que está desidratada, isso com certeza vai ocorrer. Nessa saliva mais pegajosa, mais espessa, mais difícil de engolir ou de cuspir. E também pode acontecer língua seca, né? A ausência total da saliva, tá? Assim como de lágrimas, né? A gente sabe que o canal lacrimal ele vai produzir esse líquido que a gente chama de lágrima, que é o lubrificante natural do olho o tempo todo. Se a criança estiver num estado de desidratação muito elevado, isso vai ocorrer, né? O ressecamento dos ductos lacrimais e não vai lubrificar o olho mais com lágrimas. Turgor diminuído. Vocês estão cansados de escrever nas evoluções. Turgor é elasticidade preservada, turgor é elasticidade reduzida. O que é turgor? Turgor nada mais é do que a capacidade da pele de se moldar. Então, se eu tenho uma criança que está com o turgor diminuído por desidratação, quer dizer que quando eu faço o sinal de prega dessa criança, que essa pele ela demora a voltar, como se fosse uma pele ressecada de idoso, tá? Então, o turgor ele nada mais é do que a capacidade da pele se moldar. Então, se eu tenho menos água na minha pele, essa pele vai ficar mais rígida, mais ressecada e não vai voltar à posição inicial tão fácil como voltaria. Diurese diminuída, né? A quantidade de xixi que a criança vai fazer vai ser menor, porque ela não está ingerindo água, então ela não vai ter muito o que produzir. E isso, consequentemente, faz com que a urina seja mais escura, concentrada e com um odor mais forte. Sinais de agravamento da desidratação. Anúria, né? Que é quando a gente cessa o xixi, não tem xixi, isso já é chamado de anúria. Letargia é o quadro neurológico de sonolência, moleza, tá? Pulso fino e rápido. Como é um pulso fino? É um pulso que você não sente facilmente, mas rápido. Então a criança está provavelmente com taquicardia para compensar a falta de líquido no corpo e o pulso dela está fraco, ou seja, a pressão dela está baixa, mas ela está taquicárdica. Taquipneia, né, que é a respiração acelerada, e depois, posteriormente, bradipneia, que é a respiração
devagar, bem devagar. Então, quando a gente vê que existem muitos casos de desidratação, né, principalmente no passado, existiam muitos casos de desidratação grave, né, em crianças, foi instituída pela Organização Mundial da Saúde a terapia de reidratação oral, a TRO, que a gente chama hoje de TRO, que é uma terapia que vai insistir em oferta de líquidos e sais minerais, como eu falei para vocês, né, que os sais minerais eles são perdidos, e para que evite uma internação, para que evite uma necessidade de reidratação venosa nessa criança. Porque a maioria dos casos de desidratação, mesmo os mais graves, eles podem ser resolvidos com a reidratação via oral, sem necessidade de acesso venoso para que seja feita essa reidratação. Quais são os sinais principais de desidratação que a gente vai definir? Qual protocolo de reidratação que a gente vai utilizar? Existem dois protocolos, o A e o B. O protocolo A é para desidratação, o protocolo B é para desidratação grave. Então, desidratação. Se a criança apresentar 2 ou mais desses sintomas, 2 ou mais, né? Pulso rápido e fino, foi o que eu expliquei para vocês. Olhos fundos e irritados, porque está encovado e está sem lubrificação no olho, então o olho vai ficar consequentemente irritado, né? Ausência de lágrimas, boca e língua secas e a criança bebendo os líquidos que você oferece muito rápido, né? Muito deglutindo, com muita vontade e querendo mais. Manifesta intranquilidade, né? A criança fica inquieta e o sinal de prega, que é o sinal aqui da prega, se desfazendo lentamente. Caso isso esteja acontecendo, né, 2 ou mais desses sintomas, provavelmente é uma desidratação, tá? Já quando a gente vai saber, como a gente vai saber? Já para a gente saber se é uma desidratação grave, a gente tem que observar se a criança está comatosa ou hipotônica, né? Se a criança está letárgica, se ela não está respondendo aos comandos, se o pulso está ausente ou você quase não consegue sentir, se os olhos estiverem muito fundos com ausência de lágrimas, a boca e a língua muito secas, e a criança ela não vai ter nem forças para beber água, né? Ela vai estar tão assim, num estado tão grave de desidratação que ela não vai ter nem força para beber água, diferente de um caso simples de desidratação. Se for uma desidratação grave, a criança não vai ter nem vontade de beber água, tá? E o sinal de prega ele praticamente não vai se desfazer, né? Na desidratação ele vai se desfazer lentamente e na desidratação grave ele quase que não se desfaz, ele se desfaz muito lentamente, tá? Então, o plano A ele é o plano que é implementado para desidratação comum. Então, a grande maioria das crianças que têm diarreia, elas não vão apresentar desidratação.